Dando continuidade à nossa segunda parte de progressão, vamos falar hoje sobre progressão geométrica, PG. É uma sequência numérica que, para a gente obter o termo posterior, nós vamos multiplicar sempre por uma razão constante. Vamos chamar essa razão de quê? Aqui eu trouxe um exemplo, ó, 1, 2, 4 e 8. Qual é a razão da sequência? Vamos ver aqui, ó. O que eu fiz para 1 virar 2? 2 virar 4 e 4 virar 8. Multipliquei por 2. Vamos no sentido oposto para ver se vocês entendem. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. Percebam que todos deu 2 aqui, então eu tenho uma razão constante através da divisão aqui, ó. Portanto, eu tenho uma PG. Um outro exemplo, 1, 6, 36, 236. Qual é a razão dessa sequência? Então, vamos lá. 216 dividido por 36, 6. 36 dividido por 6, 6. 6 dividido por 1, 6. Percebam aqui, ó, sempre deu 6. Então, se é uma razão constante, e eu obtive ele através da multiplicação, então eu tenho uma PG. Aqui um outro exemplo, 1 27avos, 1 nono, 1 terço e 1. Como é que eu faço para obter a razão desta sequência? Eu peguei o 1 e dividi por 1 terço. Eu fiz a conta aqui embaixo, se vocês tiverem dúvida, verifiquem aqui, ó, 1 dividido por 1 terço, copia a primeira, vezes inverte a segunda. 1 terço dividido por 9, copia a primeira, inverte a segunda. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 nono dividido por 1 27avos, copia a primeira, vezes inverte a segunda. De cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, a minha razão é igual a 3, porque sempre quando eu fiz a divisão deu 3, ó. Então, eu obtive a razão constante aqui da minha PG. Aqui tem uma atividade para vocês fazerem. Como é que faz? Pega o termo e divide por este. Pega o termo e divide por este. Se todos aqui deram o mesmo valor, eu tenho uma razão constante da minha PG. Aqui é para fazer a soma da PG através da fórmula. Soma da PG é igual. Esse Q é a minha razão. Então, razão vezes razão elevado à quantidade de termos que eu tenho. Menos 1, tudo dividido pelo razão menos 1. Aqui eu tenho uma sequência, e aí eu quero que vocês calculem os 6 primeiros termos dessa PG. Então, vamos lá. Soma da PG é igual. Primeiro, eu preciso obter a minha razão. O que eu fiz para 1 virar 3? 3 virar 9, 9 virar 27. Multiplico por 3. Minha razão é 3. No lugar do que, eu vou colocando o 3. N é a quantidade de termos. Eu não quero 6 primeiros, então eu vou elevar a 6. Resolvendo essa conta, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 729. O meu Q vale 3. Coloquei ele aqui. Menos 1. O que vale 3 menos 1, 2. Aqui resolvo o parênteses, 729, multiplicando por 3, 2.184. Dividido por 2, a minha soma é 1.092. Aqui tem uma atividade para vocês, determine através da fórmula a soma dos 7 primeiros da PG e os 10 primeiros da PG. Uma dica aqui, se eu estou falando que é PG, calculem só o primeiro, ó. Vocês vão encontrar o Q, que é a minha razão, e não precisam fazer em todos, porque eu já estou afirmando que ela é uma PG. Aqui, os 10 primeiros termos, a soma pelos 10 primeiros termos através da fórmula. Então, eu já estou falando que é uma PG. Verifique o que eu fiz para 1 virar 2, 2 virar 4, 4 virar 8, 8 virar 16 e assim sucessivamente. Então, eu tenho o meu Q, coloco aqui, quantidade de termos, olha, quero 10 no B, então elevado a 10, menos 1,
O meu Q é a razão que eu vou descobrir, menos 1. Muito obrigada.